Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia! Tudo bem com vocês? Nós estamos hoje no nosso culto de missões. Nós estamos tratando sobre posicionados no reino. E se você não acompanhou as outras ministrações que tivemos aqui nessa casa, eu aconselho você a acompanhar. No nosso último domingo, o pastor Alex e o pastor Josias ministraram muito sobre como Jesus conquistou esse lugar para nós como direito. E hoje eu quero falar especificamente de onde você está nesse reino. Amém? Então eu queria convidar você a abrir a Bíblia comigo em João 1. Eu tenho um pouco de hiperfoco em João Batista, gente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, lá em João 1, no versículo 19... João, ele estava ministrando, nesse momento ele já tinha um ministério já em andamento, e ele estava atraindo multidões, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E nesse momento alguns judeus enviados pelos fariseus vão até ele perguntar sobre quem ele é. E eles vão muito na intenção de pegar João no pulo, assim, porque João está realmente atraindo muitos olhares, mas João não se intitula como a salvação. E aí eles perguntam assim, lá no 19. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu João: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado, adoro fazer isso, e fala assim: que dizes a respeito de ti mesmo? Aqui é muito nítido, primeiro, que eu gosto muito. O João já começa falando: eu não sou o Cristo. Então não adianta vir me bajular. Eu sei exatamente o que eu sou e o que eu não sou. Existe alguém que vai vir acima de mim. Eu não sou o Cristo. E aí eles perguntam: o que dizes a respeito de ti mesmo? Será que a gente está tendo essa consciência de quem nós somos, para quando perguntados e questionados sobre a nossa identidade, a gente poder falar com convicção? O que nós temos dito a respeito de nós mesmos? E aí ele responde, e o que é muito interessante, que ele responde de acordo com o que está escrito lá em Isaías. E eu gosto muito de pensar também que mais para frente, quando Jesus está lá no templo e ele vai procurar sobre ele mesmo nos livros, ele procura também, ele abre também Isaías, e aí ele fala que aquilo que Isaías está contando é sobre ele. Então, nada mais justo que João, que veio para preceder Jesus, também se encontrasse nas Escrituras em Isaías. E nós temos aqui uma evidência clara que nós temos coisas a achar sobre nós mesmos nas Escrituras. E aí, João traça o que ele não é, ele traça o que ele é, como ele se enxerga. E eu queria trazer para você o que Deus tem pensado de você, o que nós podemos dizer e reproduzir de acordo com a palavra de Deus. Às vezes nós temos criações e estamos em ambientes que muitas coisas são liberadas sobre a nossa vida e não necessariamente coisas positivas. Às vezes você cresce num ambiente hostil, com palavras difíceis. Às vezes você cresce num ambiente que você é muito bajulado, que você é o bebê de mamãe. E, às vezes, a gente tem uma visão deturpada de quem a gente realmente é. O que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, e da nossa posição. Lá em João 3, 28, você não precisa abrir, mas se a galera botar aqui, eu vou ficar muito grata. Em João 3, 28 ao 30, mais uma vez,
João está falando com os seus discípulos e ele mais uma vez afirma quem ele é. Ele fala: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então aqui João está se colocando como amigo do noivo, mais uma vez, sabendo exatamente a posição que ele tem, não se deixando envaidecer pelo que as pessoas falam que ele faz ou deixa de fazer. Nesse versículo, os discípulos dele perguntam para ele sobre quem ele é, justamente porque Jesus começa a acumular algumas falas, né, pessoas, e aí os discípulos vão questionar, tipo, você vai deixar esse cara passar na sua frente? Como assim? E aí ele fala, não tem problema, porque eu sou só o amigo do noivo. Ele que vai atrair as multidões, é isso mesmo, é para isso que eu vim. E aí, essa consciência dele de entender que não é sobre as pessoas que te seguem, não é sobre o que você tem conquistado, mas sim sobre cumprir aquilo que você foi chamado para cumprir. Amém? E aí, lá em Lucas 7, 19 ao 25... Eu vou passar essa parte assim um pouco mais rápida, mas a gente vai chegar no bom lugar, tá? Bota fé em mim. Vamos lá. Em Lucas 7, 19 ao 28, perdão. Aqui, João passa por algumas complicações. João ele vai ser perseguido por Herodes, ele vai preso. E muito porque ele denuncia as maldades que ele está fazendo, e não necessariamente porque ele está anunciando Cristo. Eu acho isso interessante, porque ele vai anunciar que casou com a irmã e está fazendo um monte de coisa errada, não sei o quê. Então, ele é perseguido pelas suas opiniões, muito mais do que pelo seu propósito, mas ele vai preso. E aí, isso abala ele. Ele fica meio cabisbaixo, meio repensando toda a minha trajetória de vida. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vim parar aqui? E aí, ele manda os seus discípulos irem até Jesus e perguntar se Jesus é realmente o Cristo. Gente, João sabia que Jesus era o Cristo. Toda a trajetória da vida de João é embasada em Jesus ser o Cristo, desde o ventre. Então, ele sabia, mas aqui nesse momento ele está questionando ele mesmo, a sua própria identidade, porque naquele momento a vida dele não estava dando certo. Naquele momento ele estava preso, ele tinha coisas afligindo ele. Então, nesse momento, ele questiona, e eu acho muito interessante, eu gosto muito de pensar que, quando ele tem esse pensamento, ele vai para a pessoa certa procurar a resposta. Ele manda os seus discípulos para a pessoa certa, que é Jesus. E aí, Jesus opera os milagres e manda os discípulos de João voltarem para João e contar o que Jesus tinha feito, que eram esses milagres que estavam descritos na palavra, que o Messias iria realizar. Então, ele cura os cegos, os coxos estão andando. Tudo isso ele faz e os discípulos de João voltam para falar com João. E aí Jesus reafirma a identidade de João, não só para João, porque para João bastava ele reafirmar o que estava na palavra. Então é isso, os discípulos vão lá, veem que se cumpre a palavra, volta lá para João. E aí ele reafirma para as pessoas a identidade de João. Porque mesmo que naquele momento, publicamente, João estivesse sendo possivelmente envergonhado, que as pessoas estejam vendo, tá vendo João Batista? Estava lá falando que está anunciando o reino, mas está preso. Quer dizer, olha aí. E diz que é coisa lá que está anunciando o caminho. Então, essa humilhação pública, Jesus reverte. E ele reafirma a identidade de João. E aí lá em Lucas 7, 19 ao 28, diz assim: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Eu gosto muito aqui, essa parte específica. Ele é profeta? Sim, ele é o maior dos profetas. Mas
o menor no reino de Deus é maior do que ele. E aí, a minha pergunta é, você se sente maior do que João Batista? A gente tá aí com uma trajetória para falar, não, com certeza eu sou maior que João Batista. Não estamos, né? Mas é isso que Jesus afirma sobre a gente, que até o menor no reino é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele podia ser o profeta, a voz, o amigo do noivo. Mas a diferença entre ele e a gente é que nós somos filhos. E ser filho do rei é mais importante do que ser amigo do rei, do que você ser um homem segundo o coração do rei, porque você é filho. Então, hoje nós estamos posicionados no reino como filhos. E isso faz com que nós sejamos maiores do que João Batista. Aqui, quando a gente... É um luxo, né? Já dizia a Marcelinha. Ser crente é um luxo, amém? Eu gosto muito da percepção, a gente pensa, né? Quando a gente olha o Deus no Antigo Testamento e a gente vê um Deus que trava guerras e, enfim, complicado, né? Meio agressivo. E eu tenho uma amiga que ela fala, cara, é impressionante, né? Como ter filho muda a gente. Deus, depois que teve filho, ficou um amor de pessoa. Ai, tão gostosinho, Deus do Novo Testamento. E é interessante porque Deus não muda, a gente sabe disso. Em Tiago está escrito que em Deus não tem nem sombra de variação. Então, quando a gente olha o Deus do Velho Testamento, qual é a diferença que tem dele para o Deus do Novo Testamento? A diferença é que Deus, no Velho Testamento, não estava lidando com seus filhos. Então... Por exemplo, vou dar aqui vou expor meus pais. Bom que eles não estão em casa, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que falam pra mim, nossa, seu pai é bravo, né? Ele tem aquela sesuda assim, sabe? Nossa, seu pai é bravo. Mas se você falar comigo, eu não descreveria meu pai como bravo. Não é essa a primeira característica do meu pai. E não está nem nas primeiras 10 características do meu pai falar que ele é bravo. Mas, de alguma forma, ele passa essa impressão para quem não conhece. Quando eu penso no meu pai, eu penso num homem de amor, um homem fiel, cheio de princípios. Eu penso no homem que fazia trancinha no meu cabelo para ir para a escola. Como é que você vai me dizer que esse homem é bravo? Ele não é bravo. Ele pode ser bravo para os outros, mas para mim ele é meu pai. Então, a percepção de quem Deus está diretamente ligado com o tipo de relacionamento que você tem com ele. No Antigo Testamento, eles não eram filhos. Agora, nós somos filhos, amém? Então, o nosso Deus, nós podemos ver e acessar Ele num outro patamar. Nós podemos ver e acessar Ele num outro posicionamento. No posicionamento de quem é filho, de quem verdadeiramente conhece ao Pai. Porque não tem como você me convencer que você conhece meu Pai mais do que eu. Você não conhece. Eu tenho relacionamento com Ele. Então, esse lugar, entender quem você é em Deus, o seu posicionamento em Deus, vai mudar totalmente a visão que você tem de Deus e o seu relacionamento com Ele. Uma vez que você entende que você está posicionado como filho do rei. Amém? E Deus, ele faz questão de se mostrar realmente como um pai amoroso para a gente. Mas muito antes da nossa aliança, lá atrás, ele também se mostrava como um Deus amoroso, porque a galera às vezes esquece. Eu quero que você abra comigo lá em Daniel. Daniel 10. Aí você segura aí, tá? Bom, voltando para João e Jesus. Antes de João ser preso, a gente foi lá para João preso, a gente agora vai voltar um pouquinho. Quando João vai batizar Jesus ele é batizado, isso está lá em Mateus 3, 16 ao 17. Diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz vem dos céus, que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui, Deus está afirmando para Jesus a identidade dele. Quem que você é? Você é meu filho amado. E é muito interessante, porque se você ler esse mesmo momento em Lucas,
Lucas descreve essa cena e depois ele faz toda a genealogia de Jesus para provar que Jesus é filho de Deus. E aí depois ele narra Jesus sendo tentado no deserto. Mas Mateus Mateus é mais sucinto. Então Mateus narra o evento de Jesus sendo batizado. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Depois, em seguida, ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. É muito rápido. Um evento é atrás do outro. E eu gosto de pensar que Jesus ele só pôde ser tentado no deserto pelo diabo porque ele já tinha tido a sua identidade afirmada por Deus. Deus já tinha falado para ele que ele era o filho amado. Então, aí agora eu quero que você vá lá para Daniel comigo. Em Daniel é um livro que a gente tem muita referência escatológica. Daniel ele teve algumas visões que você, fazendo rema e tendo escatologia com o Bruno, ele vai te ensinar maravilhosamente bem e botar desenhos e imagens para você entender. Mas Daniel ele tem algumas visões fortes, impactantes. Nesse momento aqui, ele está justamente tendo uma dessas visões, e aí ele narra assim, no versículo 16. E eis que, como semelhante dos filhos do homem, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Na NVT, ele diz: estou angustiado e me sinto muito fraco. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado. Repete comigo: homem muito amado. Paz seja contigo, sê forte. Sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceis. Aqui, essa palavra, quando ele fala homem muito amado, ela também pode ser traduzida como precioso ou desejado, dependendo da versão que você tiver. Mas é interessante porque Daniel chama Deus de Senhor. Ele não tem uma relação com Deus da mesma forma que nós temos. Mas no momento que ele narra que ele está sem força alguma, em outras versões, angustiado, ele diz que o homem veio do céu para te fortalecer. E diz: não temas, homem muito amado. Eu não sei quem aqui tem filho que, por alguma razão, sei lá, tem medo de escuro. E aí fala: mãe, tô com medo de escuro. E aí você vai falar: filho, mas eu te amo. Resolve a questão? Parece resolver? Eu tô com medo. Filho, mas eu te amo. Mas é exatamente isso que Deus fala com Daniel e que ele vai replicar com Jesus num nível ainda maior. Tem uma frase do psicanalista Freud que ele fala: como fica forte uma pessoa segura de que é amada? Como fica forte a pessoa segura de que é amada? E eu gosto porque Daniel fala exatamente isso. Ele fala: eu estava fraco, as minhas forças não estavam mais aqui. E aí veio um homem e me fortaleceu. Como ele me fortaleceu? Falando que eu sou amado. E isso é o Senhor do Velho Testamento, quando ele era só Senhor. Aí quando a gente volta lá para o batismo de Jesus, a gente tem Jesus saindo das águas e Deus falando: esse é meu filho amado. E aqui, quando ele dá o filho amado, Daniel era amado, mas Jesus é o filho amado. E é essa posição que ele conquistou para a gente, de filho amado. Amém? E aí, Jesus, ele sai, né, como eu disse, ele é batizado e logo depois ele vai para o deserto ser tentado por Satanás. E quando ele vai para o deserto, o que Satanás mais bate na tecla dele é justamente: se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Então eu vou ler aqui, você não precisa abrir, mas em Mateus 3,16 diz: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Enfim, você conhece o resto, né? E aí Satanás mete pé. Aqui, Satanás faz questão de questionar a identidade que Jesus tinha acabado de ser validado. Ele tinha acabado de ser validado como filho. E aí Satanás, ainda bem, né, que Deus sabe de tudo, né? Como ele é bom, coisa boa, que ele validou um segundinho antes. Imagina, Jesus vai para o deserto sem validação? E aí, Deus, ele já sabia disso, amém, irmão? Então, ele valida a identidade de Jesus. Jesus vai para o deserto. E aí se és filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou o filho amado. Se és filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou o filho amado. Se és filho de Deus, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho amado. E é interessante porque quando o diabo não mexe mais na identidade de Jesus, ele vai mexer no propósito dele. Porque o propósito de Jesus é ser rei dos reis, senhor dos senhores. E sabe, Tiago Borba, ele fala isso como Jesus no deserto, ele realmente estava passando por tentação. Às vezes a gente tem essa ideia de que era Jesus, então para Jesus foi fácil. Mas não, era realmente uma tentação para ele. Então, quando a gente vê, né, Jesus, por exemplo, no Getsemane, ele tem alguns momentos que ele demonstra que passar pela cruz pode ser um momento de dor. Então, quando o diabo fala para ele, tá vendo todos esses reinos aqui? Que é o seu propósito, ser rei dos reis e senhor dos senhores, eu posso te dar tudo isso sem a cruz. E aí, Jesus fala, arreda-te, Satanás. Porque o meu propósito é governar. O meu propósito é ser rei dos reis. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Porque quando a gente tem a certeza da nossa identidade, o nosso propósito, ele é o fim, mas ele não mexe com a gente. O nosso propósito não vai desvirtuar a gente dos nossos princípios. Sabe, a diferença entre Jesus aqui e Abraão, quando a gente vê lá atrás, é que Abraão, ele realmente foi chamado para ser pai de multidões. Mas quando a identidade dele foi questionada, dele não, de Sara, se Sara pode, Sara não pode, ele teve filho com Agar. Mas não era esse o propósito. Ele ia ser pai, mas não era dessa forma. A identidade foi corrompida. Ismael não é Isaac. E aí, Jesus aqui, ele tem a mesma proposta. Você chegar no seu fim independente do meio. Mas ele fala, não, eu tenho uma identidade. Eu posso não querer passar pela cruz, mas convém que eu passe. Porque eu não faço aquilo só que eu quero fazer, eu faço aquilo que o Pai mandou. Então, aqui Jesus, certo da sua identidade, pôde se direcionar para o propósito que ele ia seguir. Porque ele sabia aonde ele estava posicionado. Ele sabia que ele era filho amado. Amém? Essa certeza da nossa identidade, de como nós somos filhos, precisa estar revestida na gente em todas as formas. Eu gosto de pensar, quando a gente fala do filho pródigo, a gente normalmente fala, né, do filho, realmente, o filho pródigo, o filho que saiu, e a gente esquece um pouco do irmão que ficou, né? E o filho pródigo, ele sabia, ele conseguia olhar para o pai dele e reconhecer no pai dele que o pai dele não era só pai, mas ele era senhor dele. Tanto que ele pega a herança e ele sai para fazer tudo aquilo que ele não podia fazer na casa do pai, né? Ele gasta dinheiro, faz um monte de bobagem, etc. E aí depois ele volta. E o filho que ficou reconhece o pai como senhor, mas não reconhece o pai como pai. Ele olha tudo aquilo que o irmão está voltando e está ganhando, e ele quer tratar com o pai
de igual para igual, como se fosse um pagamento de um salário. E aí ele fala, pô, eu estou aqui há mó tempão, você nunca fez isso para mim, você nunca fez aquilo para mim, você não me deu isso, não é justo que você me dê isso? Quando ele está falando assim, ele está falando com o Senhor, somente. Que pode ser até justo que se pague, né? Ainda bem, Deus, se você tratar Deus só como Senhor, ainda está tudo certo, porque Deus é um bom pagador. Amém? Então, servir na sua obra, só isso já é um bom salário. E o outro filho, o filho pródigo, tem noção disso, porque ele fala, até os que trabalham para o meu pai estão comendo melhor do que eu aqui no mundo. Então, se você tratar Deus só como Senhor, ainda assim ele é um bom pagador. Mas, aqui, o filho que fica, ele não tem a noção de que o pai dele é um pai. Ele não tem esse relacionamento de pai. Na minha casa, gente, eu não sei assim, né, na casa de vocês, mas na minha casa, se eu quero uma roupa, eu posso falar para minha mãe, mãe, compra uma roupa para mim, ou eu posso ir no armário dela e assaltar o que ela tem. É um caminho mais fácil. Quem tem o filho e a menina aí da mesma idade, né, o filho do mesmo gênero, com parecido, isso acontece, entendeu? Quando você vai ver, a calça já não está mais lá, aí encontra eu aqui na igreja e fala, nossa, calça bonita, né, Giovana? É dela. Isso é intimidade com o pai. Como você fica chateado? Ah, você nunca me deu. Meu Deus, era seu. Pega. Isso é consciência da sua posição. Então, quando a gente tem a consciência da nossa posição como filho amado, a gente acessa coisas. A gente acessa coisas que já estão disponíveis, porque o nosso pai já conquistou pra gente. Nós já temos acesso a vestes celestiais, nós temos acesso à cura, nós temos acesso à prosperidade, porque nós somos filhos do rei, nada vai nos faltar, filhos amados, amém? E é nessa consciência da nossa posição, da nossa identidade, que nós podemos correr com o nosso propósito. Eu queria dar um exemplo aqui, pode botar para mim, por favor, mídia? Eu vou falar um pouco com vocês sobre 3 pintores que surgem do mesmo movimento e eles acabam traçando caminhos diferentes. É muito interessante porque eles, teoricamente, têm a mesma identidade no início. Né? Eles têm a mesma identidade, eles são pintores, eles são muito importantes para a história da arte no geral. E eles surgem, todos eles, de um movimento chamado impressionismo. Contexto aqui rapidinho, juro que não vai ficar chato, prometo para você. Quando inventam a câmera fotográfica, não faz mais sentido para os pintores pintar as coisas com realismo, que é pintar do jeito como as coisas são e botar lá exatamente o seu rostinho, porque a gente tem a câmera fotográfica. Então, os pintores passam a migrar para tentar registrar outras coisas. Se a gente não precisa registrar o real, porque o real já está sendo capturado pela câmera, então a gente vai brincar com outras coisas. E eles começam a registrar muito as cores, porque as câmeras fotográficas, as primeiras, não eram coloridas. Então, todas as pinturas passam por um processo de um movimento artístico que foca muito nas cores e não no realismo em si. Então, aqui, por exemplo, você tem uma paisagem, mas você consegue ver que ela não está tão delimitada, né? Porque o foco é trabalhar nas cores, movimento, luz e sombra. Esse movimento artístico se chama impressionismo, que é a ideia de prensa, né? De você fazer vários pontinhos, assim como no jornal. A imagem no jornal é a prensa. Então, esse é um movimento artístico que deu origem a 3 pintores diferentes. Esse aqui é Monet, Van Gogh e Kandinsky. Aqui, pode passar para mim, por favor? Monet, ele pinta sempre, não sempre, mas é a maioria das vezes, a mesma paisagem para poder traduzir como a luz bate em cada momento do dia, e cada cor, e cada coisa. Então, pode passar para mim, por favor? Ele vai pintar sempre essas mesmas cabanas, que é uma paisagem mesmo real. E ele vai brincando de acordo com a luz do céu, vai mudando. Você percebe que, apesar de ser a mesma cabana, tem umas pinturas que uma está maior, outra está menor, porque o que importa ali não é ser exatamente igual, mas sim a forma como ele captura cada um desses momentos e cores e luzes e sombras. Pode passar para mim, por favor? Então, ele vai pintar a mesma coisa várias e várias vezes, em momentos diferentes, em estações diferentes, para poder registrar as cores e etc. Pode passar? Esse é Van Gogh. Van Gogh,
ele surge, alguns autores classificam ele como pós-impressionista. O Monet, aquele que a gente viu antes, ele é um dos principais nomes do impressionismo. Van Gogh, ele surge um pouquinho depois. E aí tem uma galera que classifica ele como pós-impressionista. Só que depois do impressionismo, a gente tem um outro movimento artístico, que é o expressionismo, que é sobre expressão. É bem isso, é bem dramático. E tem alguns autores que não conseguem classificar Van Gogh como expressionista, porque de alguma forma ele ficou nesse meio do caminho. Então Van Gogh, ele tem por característica, ele pinta também, ele não pinta o realismo, você vê, né? Tem movimento aqui atrás, essas pinceladas que são mais grossas, mais pesadas, não chegam a ser pontinho. Então ele é viciado nele mesmo, então ele faz muito autorretrato, o que também não é uma característica do expressionista, mas ele usa as cores muito fortes do expressionismo. Pode passar para mim, por favor? E aí você tem a famosa Noite Estrelada, que é um dos mais famosos, e aí, que é um quadro que você vê as pinceladas, não é real, mas ao mesmo tempo também não se enquadra tanto no expressionismo. Passa para mim, por favor. Ele também pinta o quarto dele. E isso é uma característica também que não se encaixa nem no impressionismo, nem no expressionismo. As dimensões da imagem são totalmente deturpadas, o tamanho da cadeira para o tamanho da cama. Então, fica sem critério. As cores são muito fortes, mas, ao mesmo tempo, é algo muito dele. Passa para mim, por favor. O girassol também, que é famoso. Você vê que, enquanto o Monet tinha um padrão, Van Gogh não tem tanto? O mais padrão dele é fazer ele mesmo. Passa para mim, por favor. E aí a gente tem o Kandinsky. O Kandinsky, ele surge no movimento impressionista também, só que ele acaba fazendo um estudo sobre como as cores e as formas afetam o seu sentimento. Ele estuda mesmo. Ele é professor universitário, ele vai para a Alemanha pós-guerra, e aí... Pós-guerra não, na guerra, e aí Hitler fecha a escola dele, que ele dá aula, enfim. Aí ele tem uma visão muito mais abstrata das coisas. E por isso ele acaba sendo o pai do abstratismo. Pode passar para mim? Na visão dele, ele começa... Esse quadro aqui ainda é um dos primeiros. Mas depois, as formas que aqui eram mais fluidas e bem coloridas passam a ser muito demarcadas. Aqui você vê nitidamente um círculo, nitidamente um triângulo, linhas, enfim. Kandinsky, ele acaba sendo uma porta para um outro movimento. E muitas pessoas vêm depois dele. Muitas pessoas seguem o abstratismo. Acabou, né? Tem mais? Tá. Isso é mais uma obra de Kandinsky. Obrigada. Por que eu quis mostrar essas três pessoas? Você pode botar a primeira para mim? Para que fique os três? Obrigada. Por que eu quis mostrar essas três pessoas? Porque eles são todos fruto de um mesmo movimento, que é o impressionismo. Um elaborou o movimento. E, através dele, vários outros seguiram e fizeram escola desse movimento. O outro não se encaixava aqui. E, enquanto ele estava vivo, ele não era reconhecido justamente porque ele não ficava nem aqui, nem no que vem depois. Mas ele traçou tão forte a identidade dele que ele é mais lembrado do que os outros. Você... Concorda comigo? Você conhece mais a Noite Estrelada do que qualquer outra cabaninha aqui que eu mostrei para você? E esse aqui, ele veio do mesmo lugar, mas ele foi caminhar em outra coisa. E ele surgiu, através dele, um outro movimento. Jesus, Deus, em nome de Jesus. Através dele surgiu um outro movimento e outras pessoas seguiram a sua escola. O que eu quero dizer para você aqui é... Quando você é certo daquilo que você é, da sua identidade, você não olha o caminho dos outros. Porque o seu caminho é o seu caminho. Às vezes, você não vai estar no mesmo movimento que todo mundo está. Às vezes, você vai andar por um caminho, uma parte sozinho mesmo, que ninguém vai te entender. Tem outras vezes que você vai encontrar seguidores nesse caminho. Mas, sabe, existe um caminho para cada um. E isso é o que a gente chama de propósito. O seu propósito é individual. O seu propósito, aquilo que você vai fazer com as habilidades, com o dom, com o que você tem, é seu.
E é aí que está a sua individualidade. Mas a sua identidade é a mesma. Nossa identidade é a mesma. Posicionados no reino como filhos amados de Deus. E não importa se Satanás aparece na nossa frente oferecendo o fim que a gente pode querer, que no fundo está ligado ao nosso propósito. A gente olha para ele e fala, não. Eu sou o filho amado. Eu sou o filho amado, independente do propósito que eu vá alcançar. Eu tenho uma consciência. Ministério de Música pode me ajudar? Eu tenho uma consciência de quem eu sou, da minha identidade construída. Eu tenho relacionamento com o meu pai. Não adianta você me falar o que ele é, porque eu conheço. Eu sei como ele é. Eu sei os planos e propósitos que eu tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal. O nosso Deus, um Deus de amor, tem traçado planos e propósitos a seu respeito, para que você tenha o fim que você deseja. É o fim que você deseja. Quando ele trata sobre a sua identidade, ele não quer que você seja uma marionete, não. Ele quer proporcionar aquilo que você deseja, que já está no seu coração. Amém? Aleluia! Eu queria muito que você saísse daqui hoje com essa certeza da sua identidade, seu posicionamento como filho de Deus. Como filho amado de Deus. E sabe, se você se encontra num momento que você está como João Batista, meio preso, meio que questionando algumas coisas que não saíram de acordo com o que você queria, talvez uma decisão que você tenha feito errada, como João fez, de questionar Herodes e foi preso por perseguição. Hoje, aqui nesse lugar, nessa casa, eu acredito que Deus vai liberar sobre você respostas. Jesus reafirmando a sua identidade. E não só para você. Porque aqui Jesus pode até afirmar, eu sou o Messias, eu vim, eu te salvei. Mas além disso, Ele vai restaurar a sua identidade para o povo. Aonde você foi humilhado, você sendo exaltado. Sabe, os filhos de Deus não vão andar embaraçados em nada. Aonde a sua identidade foi questionada, que você reencontre, reafirme. E que Jesus possa achar em você, Deus possa achar em você, o filho amado em quem Ele tem alegria. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.